tocasse alguém antes de você sentar. Aleluia. Tu és santo, Senhor, tu és santo. Aleluia. Amém. Boa noite para quem não vi antes. Nós estamos mais uma vez reunidos para levantar um altar de adoração ao Senhor. Tivemos uma noite, uma madrugada toda especial, onde nós fomos realizar o evangelismo lá na madrugada. E como sempre, Deus nos surpreendeu. Depois da palavra, a gente vai comentar mais sobre como foi o evangelismo, como Deus Ele vai dirigindo todas as coisas, e como o Espírito de Deus pega uma pessoa. Mesmo a gente conversou com algumas pessoas, elas estavam alcoolizadas, mas quando o Espírito de Deus pega, irmão, não tem droga, maconha, cachaça, não tem nada aqui. Deus pega mesmo, Ele consegue entrar aonde a droga ela embaralhou a mentalidade da pessoa. O Espírito de Deus entra. Nós estávamos adorando ao Senhor e tinha um senhor que chegou lá, ele estava muito alcoolizado, muito bêbado, mas ele estava com fome, e a gente tinha café, tinha bolo, ele comeu, aí ele pediu, me dá mais um café. Eu servi um pouco, quase a metade do copo. Ele disse, não, pode dar bastante. E aí ele tomou aquele café, comeu aquele bolo, parecia assim, eu nunca vi, ele devorou aquele bolo em 2 mordidas, e ficou ali adorando e cantando pra gente. Daqui a pouco ele chegou no meio assim, e se deitou no chão, e ficou ali. E os meninos pensaram, o que aconteceu? Mas olha, até meio endemoniado, acho que ele estava nesse batia assim. E aí quando chamaram ele, disse, não, eu estou ouvindo aquilo que vocês estão cantando, continue cantando. Deus pega, querido, mesmo que a pessoa esteja alcoolizada, que a pessoa esteja no efeito de uma droga. E a gente viu ontem outras pessoas que Deus pegou elas de um jeito assim, e eu disse para o menino, não tem para onde escapar, não tem para onde você ir. Ele disse, pois é, minha mãe fala, meu pai fala, fulano fala, que eu tenho que ir para Jesus. Eu disse, então você agora, nós estamos aqui nessa madrugada, aqui na frente dessa boate, para dizer para você que não tem como você escapar de Deus. Você está escapando dele, mas Ele continua te buscando, Ele continua te procurando. Vamos orar, queridos. Pai, nós oramos para que o Teu Espírito Santo Ele possa ministrar o nosso coração através da Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor possa mover as nossas estruturas nessa noite. O Senhor possa mover as nossas estruturas através da Tua palavra. O Senhor possa mover as nossas estruturas, Senhor. Fala conosco, Pai. Remove, arranca os véus da nossa mente, dos nossos olhos, da nossa alma, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos abrir a palavra então. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, queridos. E nós queremos falar nessa noite, Lucas 3:3. E o tema da palavra é nivelando as montanhas e vales. Na verdade, talvez eu vá precisar de mais uma noite para concluir o que João Batista fala nesse versículo. Mas hoje nós vamos falar só sobre isso. Como o Espírito de Deus quer nivelar as coisas na nossa vida. Lucas 3:3, nós vamos até o 5. E João atravessou toda a região do rio Jordão, anunciando essa mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Isso aconteceu, como o profeta Isaías tinha escrito no seu livro: alguém está gritando no deserto, prepare o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para Ele. Todos os vales serão aterrados, e todos os morros e montes serão aplanados. Os caminhos tortos serão endireitados, e as estradas esburacadas serão
consertadas. Amém? Deixe marcado aí, nós vamos ler alguns outros textos. Sabe, queridos, nós queremos falar nessa noite sobre, se a pastora quiser procurar ali para nós, Gálatas 4:19. O apóstolo Paulo, ele fala do processo que Cristo deseja, o processo de formação de Cristo na nossa vida. Nós somos salvos, a nossa salvação é imediata, o nosso espírito ele é imediatamente vivificado, mas após isso, Deus nos leva a um processo onde Cristo precisa ser formado em nós. E Gálatas 4:19 diz: meus queridos filhos, eu estou sofrendo por vocês como uma mulher que tem dores de parto, e continuarei sofrendo até que Cristo esteja vivendo em vocês, ou na versão atualizada, até que Cristo seja formado em vocês. Então o que Paulo fala e o que João está falando? Os dois eles estão falando praticamente da mesma coisa, usando uma visão diferente para expressar o que Deus quer fazer na nossa vida. Quando nós recebemos a Cristo, Paulo usa agora o exemplo da mulher quando está grávida e que está formando dentro de si o seu filho. Quando existe uma mudança na sua estrutura, nós homens não, eu posso falar aqui, mas eu não sou mulher, então eu vou falar, eu vou trazer informações. Mas uma mulher que já esteve grávida, ela vai perceber que no momento em que ela se encontrou grávida, o seu organismo passou a sofrer alterações estruturais, alterações no seu corpo físico e alterações hormonais, alterações emocionais. Porque agora ela vai passar a gerar uma vida dentro dela, e o seu corpo ele vai ter que arrumar espaço para que essa criança seja gerada no seu ventre. A forma como Cristo vai ser formado em nós, a forma como uma criança é gerada no ventre de uma mulher, em Eclesiastes 11:5 diz que isso é um mistério. Porque não há como explicar, nós podemos dizer algumas coisas, mas Eclesiastes 11:5, coloca ali para mim por favor, Eclesiastes 11:5 diz que é um mistério a forma como os ossos se formam no ventre de uma mulher grávida. O seu corpo vai sofrer mudanças estruturais. A senhora consegue para hoje, pastor? Vamos lá. O seu corpo vai passar por mudanças estruturais, Eclesiastes 11, verso 5, porque dentro dela uma vida, Eclesiastes 11, 5, onde uma vida está sendo formada. Amém. Deus faz todas as coisas. E como você não pode entender como começa uma nova vida dentro da barriga de uma mulher, assim também não pode entender as coisas que Deus faz. Existem tantas mudanças estruturais no corpo de uma mulher durante a gestação e no último momento de dar à luz, que o corpo precisa abrir espaço para que a criança possa nascer. E essa mudança, essa transformação que acontece no corpo de uma mulher, muitas vezes é como se ela enfrentasse uma fratura, porque a criança precisa nascer. Então você tem um corpo onde não tinha criança nenhuma, e essa criança vai se formar ali dentro, ocupar um espaço imenso. Os seus órgãos internos vão ser pressionados, a sua bexiga, enfim, a coluna, a costela, tudo vai ser pressionado para que essa criança se forme ali. E nos últimos instantes, quando chega a hora de dar a luz, então as alterações são tão grandes, são tão violentas, que se ela pudesse desistir antes de dar a luz, ela pudesse dizer, não, as
contrações, enfim, tudo vai se formando para essa criança nascer. Então Paulo diz assim, voltamos a Gálatas, e Paulo diz assim: Cristo precisa ser formado em nós. Cristo precisa ser formado em nós. E é como as dores de parto de uma mulher grávida. Então Paulo está dizendo, querido, que para Cristo ser formado em nós, Deus precisa mover, Deus precisa mexer nas estruturas da nossa alma. Amém? Presta atenção. Paulo está dizendo, precisa acontecer uma mudança nas nossas estruturas. Deus precisa mover as nossas estruturas emocionais. Deus precisa mover as estruturas da nossa alma. Porque diferente de uma mulher que vai gerar uma criança dentro de si, e haverá um tempo em que essa criança vai nascer e concluiu-se a sua gestação, dentro de nós uma vida está sendo formada. Amém? Amém? Usando a comparação da mulher grávida, dentro de nós uma vida está sendo formada. E Cristo agora, querido, Ele não apenas precisa estar em nós, mas Ele precisa se mover através de nós. Ele não apenas está dentro de nós, mas Ele também precisa se mover através de nós. E aí nós chegamos ao que João Batista falou: para que Cristo seja formado em nós, Deus precisa mover as nossas estruturas. Aonde que Cristo é formado? Pastor, Cristo tem que ser formado no nosso espírito. Não. Quando nós recebemos a Cristo, o nosso espírito ele é vivificado. Mas o problema não está apenas no espírito, o problema está na alma. Porque na alma está o poder da nossa decisão, na alma está o nosso governo, na alma está a nossa vontade, tudo está na alma. Então Jesus disse assim: se você quiser me seguir, você tem que fazer o quê? Negar a si mesmo. Mas negar o quê? Negar a sua vontade, negar o seu querer, negar aquilo que é parte da sua alma. Então Cristo ele vai ser formado aonde? Na nossa alma. É na nossa alma que Cristo vai ser formado. E da mesma maneira, usando a interpretação, a alegoria de Paulo, da mesma maneira que Deus precisa mover misteriosamente a estrutura de uma mulher para uma criança ser gerada no seu ventre, formar ossos no seu ventre, da mesma forma, Deus precisa mover as estruturas da nossa alma. Deus precisa pegar a nossa alma e Ele precisa transformar a nossa alma, formando Cristo dentro dela, para que Cristo não apenas esteja dentro de nós, mas que Ele também se manifeste através de nós. Amém? Através de nós. Então por isso Cristo diz: tem que negar a si mesmo. Aonde está isso? Na alma. Então Cristo está falando da nossa vontade, Cristo está falando do nosso querer. Então Deus vai fazer o que João Batista fala em Lucas 3, verso 5: todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Então é só sobre isso que eu quero falar, só desse pedacinho: os vales que serão aterrados e todos os morros e montes serão aplanados. O Espírito Santo precisa agora tomar a nossa alma e nivelar as montanhas e os vales. As montanhas e os vales. Como está, não pode ficar. Como está, não pode ficar. Todo cristão que está sendo trabalhado pelo Espírito Santo, Deus vai pegar e Ele vai mexer nas suas estruturas. Ontem lá no evangelismo, o pessoal ficou por ali, e aí um deles, a gente começou a conversar e tal: que música que vocês cantavam lá na igreja? Primeiro eles ficaram meio sem jeito e tal, e aí um deles disse: canta aí aquele que fala, mexe com a minha estrutura e tal. E aí pediram para a gente cantar aquela música do Regis Danese.
e no refrão diz: mexe com a minha estrutura, move com a minha vida. Então é isso que o Espírito de Deus tem que fazer, irmãos. Ele vai mexer com a nossa estrutura. Então o sofrimento que existe não é no Espírito, é na alma, porque a nossa alma sempre nos governou. E a nossa alma, querido, ela tem as coisas boas e ruins da alma. Então as montanhas e vales, elas representam as coisas boas da alma e as coisas ruins da alma. As coisas positivas da nossa vida e as coisas negativas da nossa vida. Que Deus precisa pegar isso e Ele precisa agora mexer nessa estrutura, onde aquilo que é bom e é ruim precisa ser nivelado, para que Cristo seja formado em nós. Amém? Você está entendendo até aqui? Então podemos entrar na palavra. O Espírito de Deus agora vai mexer na nossa estrutura. Na estrutura, a nossa estrutura emocional precisa ser trabalhada pelo Espírito Santo. A nossa estrutura da alma precisa ser aplainada. Deus vai mexer naquilo que é positivo em nós e Deus vai mexer naquilo que é negativo em nós. Deus vai mexer naquilo que nós confiamos muito na nossa vida e Deus vai mexer naquilo que nós gostamos de esconder. Nas montanhas e nos vales, Ele precisa nivelar isso. O Espírito de Deus precisa pegar e mover essas estruturas. Ele precisa mover naquilo que a gente confia demais e Ele precisa mover naquilo em que a gente esconde, que ninguém precisa conhecer. Amém? As montanhas e vales. Então o que são as montanhas? Talvez você já entendeu. As montanhas, queridos, elas representam as coisas das quais nós somos muito fortes, que faz parte da nossa qualidade. Então alguém pode ser muito obstinado, alguém pode ser muito corajoso, alguém pode ser muito audacioso, alguém pode ser muito orgulhoso, alguém tem na sua alma qualidades nas quais a pessoa muitas vezes nessas áreas ela não precisa orar, porque ela faz como Sansão: não, eu vou ali mais uma vez e tudo vai dar certo, porque ela confia na sua habilidade, ela confia na sua capacidade. Ah, mas eu sou corajoso, aqui tem força, aqui tem coragem, aqui tem ânimo. Então se eu tenho ânimo, Deus não precisa mexer nisso. Então se eu sou corajoso, não tem problema, eu não preciso orar sobre isso. Se eu sou uma pessoa obstinada, teimosa, eu não preciso orar. Quantas vezes a gente toma alguma decisão, querido, e a gente toma essa decisão baseada nas nossas habilidades. Será que eu vou conseguir passar por isso? Ah, não, eu consigo, eu vou, eu faço, eu aconteço, eu sou o cara, eu isso, eu aquilo, aquele outro. O problema é que essas áreas que são as montanhas, são áreas que muitas vezes Cristo não governa. São áreas que a gente não deixa Cristo governar, porque nós conseguimos decidir pela nossa habilidade, pela nossa capacidade. Eu vou, eu posso, eu consigo, eu sei que dá, eu sei que tem jeito, eu sei que eu vou resolver, eu sei que eu consigo passar, eu sei que eu consigo vencer, eu sei que eu sou inteligente para isso, eu sei que eu tenho capacidade para isso, eu sei que eu tenho habilidades para enfrentar isso. Então o que diz a palavra em Filipenses 3, verso 4? Paulo está falando sobre aquilo no qual nós confiamos. Filipenses 3, verso 4, vamos até o 9. É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Eu poderia confiar nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu também tenho ainda mais motivos para pensar assim. Eu fui circuncidado quando eu tinha 8 dias de vida, a lei dizia isso. Eu sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu.
Eu era tão fanático que eu persegui a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. No passado, todas essas coisas valiam muito, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas eu considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Jesus Cristo, meu Salvador. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. 9. E estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Então Paulo diz assim, se é para confiar nas habilidades, eu posso confiar. Ele vai citando ali, eu sou hebreu, eu fui circuncidado por 8 dias, eu era um fariseu, eu era alguém que seguia a lei à risca, era alguém cujas habilidades, cuja capacidade eram inquestionáveis. Ele disse, se alguém pode se apoiar, se alguém pode confiar em alguma coisa, eu também poderia confiar. Mas agora que eu estou em Cristo, nada disso importa. Agora que Cristo governa a minha vida, nada disso importa. As minhas habilidades não importam. Tudo isso eu entrego como perda. Na outra versão diz, para mim se torna como esterco, não vale nada. Então o que Paulo está falando, querido? Nós podemos confiar nas nossas habilidades, mas porém, o que Cristo precisa ser formado na nossa alma? Nós não podemos apoiar a nossa confiança em outra coisa que não seja Cristo. Você está entendendo? Às vezes você não precisa orar porque você é corajoso, você não precisa orar porque você é audacioso, porque você está confiando em si mesmo. Você pensa como Sansão, não, eu vou ali de novo, eu vou orar, eu mato de novo mais 1000, mais 100, mais 500, é fácil, para mim é fácil, eu tenho habilidade para isso, eu tenho força para isso, eu tenho coragem para isso, eu tenho ousadia para isso, eu tenho capacidade para isso, eu tenho audácia para isso. Eu não preciso do Espírito Santo por causa das minhas montanhas. Então João Batista diz assim, no processo de formação de Cristo na nossa vida, Deus vai nivelar as montanhas. Amém? Deus vai nivelar as montanhas. O que Deus vai fazer? Deus vai mexer nessa estrutura. Sabe, tem uma canção que a gente canta e que muitas pessoas elas não entendem direito essa canção. Aquela canção que diz que o leão ruja. Lá no meio dessa canção, ela diz assim, que o leão ruja, eu não quero ser tomado. Você lembra? Eu não quero ser tomado, eu quero o quê? Eu quero me entregar. Irmãos, o processo para domar um animal, para tirar do animal aquilo que faz parte da sua estrutura selvagem. Então você pega um leão, vamos usar o leão, que a música fala disso. Para um leão se tornar um gato, irmão, para um leão se tornar um gato, como esse animal ele vai sofrer para tirar de si o seu instinto animal, a sua força, o seu desejo de atacar, o seu desejo de ferir, de machucar. Então esse animal, para ele ser levado, hoje não existe mais no circo, mas quando ele é levado para o circo e treinado exaustivamente para fazer aqueles números do circo, o seu instinto selvagem, ele tinha que ser praticamente anulado, as suas garras tinham que ser arrancadas, seus dentes tinham que ser cerrados. Então a canção ela diz assim, eu não quero ser domado, porque se eu for domado, eu vou ser completamente quebrado.
Vocês estão entendendo? Minhas garras vão ser arrancadas, meus dentes vão ser cerrados, eu vou ser surrado, eu vou apanhar, eu vou ser chicoteado. Então a canção diz: eu não quero ser domado, eu quero o quê? Me entregar. Lembra a diferença da doma antiga, que arrebentava o cavalo, quebrava o queixo do cavalo, que destruía o corpo do animal para ele ser domado? E aí criou-se a doma, o quê? A doma racional, onde o animal é domado na base da confiança com o domador. O domador não bate, não surra, o animal vai se entregando sozinho. O medo, a sua insegurança toda, ela vai sendo trabalhada. E aí o domador, que é treinado na doma racional, ele vai conseguir tirar do animal as mesmas habilidades que aquele outro que arrebentava o animal. Então essa canção diz assim: ó, eu não quero ser domado, eu quero me entregar. Eu quero me entregar, eu quero me deixar que o Espírito de Deus, ele faz, eu quero voluntariamente me entregar à ação do Espírito Santo. Então, se eu confio nas minhas montanhas, se eu confio nas minhas habilidades, se eu confio na minha coragem, se eu confio na minha força, Deus vai trabalhar nessa área aqui. Então você confia muito. Você confia muito, Tiago 4,6. Você confia muito na sua habilidade, Deus vai mexer na sua habilidade. Tiago 4,6 diz lá, coloca para nós ali, pastor. Porém, a bondade de Deus se mostra, e é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Às vezes a força de alguém se torna o seu orgulho. Mas eu sou um teólogo, eu sou um mestre, eu sou um mestre da palavra. Não é isso que Paulo diz? Eu era um mestre da palavra. Então o que Deus faz, irmãos? Deus vai aplanar essa montanha. Ou eu me sujeito a Ele, me entrego, ou Ele vai quebrar aquilo no qual eu estou me apoiando. Aí eu sou inteligente, eu consigo resolver coisas rapidamente. O que Deus vai fazer? Ele vai começar a falhar. Deus vai fazer com que ele falhe, com que ele erre. Ele vai errar 1, 2, 3, 10 vezes, até ele parar e pensar: opa, como assim? O que está acontecendo? Deus vai quebrar, Deus vai aplanar essa montanha, porque Deus não quer, querido, que você confie na sua habilidade. Agora há pouco ali na adoração, o Samuel estava dizendo, a menina pensava que o fato dela estar ali no nosso meio, a gente estava cantando, adorando ao Senhor, ela achava que era bom, que aquilo que ela estava sentindo dentro dela era resultado porque o Samuel cantava bem, tocava bem, porque nós cantávamos bem, porque nós sabíamos as letras. Mas na verdade o que estava acontecendo era que o Espírito de Deus estava mexendo, movendo-se na vida dela. Se eu me apoiar na minha montanha, seja qual for, Deus vai aplanar essa montanha. Eu não me sujeito, Deus vai fazer com que eu me sujeite. Se eu sou orgulhoso e não me sujeito, Ele vai fazer o que diz ali a palavra. Ele vai me sujeitar. 2 Coríntios 1,9. Olha o que diz 2 Coríntios 1,9. 2 Coríntios 1,9. Olha, tudo bom. 2 Coríntios 1,9. Mas nós nos sentíamos como condenados à morte. Mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar, não em nós mesmos, e sim em Deus, que ressuscita os mortos. Sabe, queridos, muitas vezes Deus quer fazer algo em nossa vida, e Ele fica impedido de fazer, porque nós estamos confiando em nós mesmos. Nós estamos confiando nas nossas habilidades, na nossa força.
Eu sempre venci, eu sempre superei. A minha vida é uma história de superação. A minha vida é uma história de garra, de coragem, de audácia. Não haveria problema nenhum se você não apoiasse tudo nessa coragem, nessa audácia, nessa força. Não, eu vou dar a volta por cima de novo. O crente moderno tem a síndrome da ave fênix. Sabe a ave fênix? Que é aquela que morreu, virou cinzas e se levantou das cinzas. Então o crente moderno, ele acha que ele é uma ave fênix, que ele vai se levantar da cinza. Mas o projeto de Deus não é que a gente se levante da cinza. O projeto de Deus é que a gente morra. Paulo diz lá, nós somos tratados como mortos, nós estamos condenados à morte. O desejo de Deus, irmão, não é que a gente seja uma ave fênix. O desejo de Deus é que a gente morra mesmo e fique lá morto. A nossa alma, nosso desejo, nosso querer, e que Cristo possa se mover na nossa vida, através da nossa vida. E enquanto nós estamos confiando em nós mesmos, isso não vai acontecer. Então, ou você se sujeita, ou Deus vai fazer a gente passar vergonha. Sempre foi corajoso, daí um dia dá uma crise lá e a pessoa não consegue. Cola as placas, como diz no quartel. Cola as placas. E aí a pessoa, de repente, não tem mais a coragem. Sempre foi sábio, sempre foi muito inteligente, aí Deus começa a fazer falhar. Para a pessoa se perceber, para aí, você tem que confiar em mim. Você tem que aprender a orar. Você tem que aprender a buscar em mim. Você tem que aprender a buscar o meu Espírito. Você tem que aprender que quando os resultados positivos acontecem na sua vida, não é porque você é inteligente, não é porque você é forte, não é porque você é corajoso, não é porque você é audacioso. Quando as coisas positivas acontecem na sua vida, são resultados de uma ação do Espírito Santo em você. Não é seu o mérito. Você está entendendo? Quando você atrai para si a glória, você está tirando a glória de Deus. Então Deus precisa fazer o quê? Eu vou aplainar essa montanha. Quanto mais alta ela for, por isso que João Batista ele era chamado de a patrola de Deus. A palavra diz, ele usa termos assim, né? Não existia patrola naquele tempo. Mas ele usa termos assim: prepare o caminho do Senhor, ajeite o caminho, arrume a estrada, faça uma estrada plana, organizem essa estrada, prepare o caminho para o Senhor. Então ele usa esses termos. E numa estrada, querido, onde as montanhas são muito altas, elas precisam ser aplainadas. E é isso que o Espírito Santo faz na nossa alma. Ou você se entrega e deixa Ele agir na sua vida, ou Ele vai quebrar você. Esse é o termo bem certo. Ele vai quebrar você. Ele vai arrancar as suas garras. Ele vai serrar os seus dentes. Ele vai quebrar a tua coragem. Ele vai quebrar a tua audácia. Ele vai quebrar o teu orgulho. Você vai passar vergonha. Então por isso que a palavra de Deus diz: sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Mas a palavra ela não fala apenas das montanhas, ela também fala dos vales. As coisas positivas, irmãos, talvez na sua família, as pessoas da sua família, quando falem de você, elas vão falar das coisas positivas, das grandes montanhas. Ai, o fulano, ai, é muito inteligente. Você já viu uma coruja falando do filho? O meu filho tem uma inteligência sobrenatural. O meu filho vai ser físico da NASA. Meu filho, não sei nem por que ele está aqui no Brasil ainda. Então, a família fala às vezes de uma pessoa como se essa pessoa fosse um ET, fosse uma extraterrestre. Elas enaltecem as grandes montanhas, a grande coragem. O filho foi para lá e foi corajoso, foi audacioso. Mas aí existem aqueles, irmãos, que ninguém fala. Existem as situações que às vezes a gente esconde, que são os vales, que são as coisas que ninguém precisa conhecer. E aí, querido, assim como existem as coisas positivas na nossa vida e que são áreas de força na nossa alma, existem também as áreas que são a fraqueza.
também as áreas que são a fraqueza. Como assim, pastor? Às vezes, querido, você tem medo. Tem medo. É audacioso. É sábio. É muito inteligente. Mas não dorme no escuro. Ah, não, tem que ter uma luz acesa, pastor. Eu sou o máximo de inteligência, mas não ando de elevador. Quantos cantores famosos são lá? Mas eu não vou de avião, não. Eu compro um ônibus, equipo ele com o que há de melhor, mas avião não embarco de jeito nenhum. Me sujeito a ficar hora na estrada, mas no avião não embarco. Os medos que às vezes nos impedem de avançar, medos que nos impedem de avançar. Quantas vezes alguém consegue fazer, irmãos, o que é mais difícil, consegue passar no concurso, consegue ser aprovado em alguma coisa. Tá, agora você tem que sair de casa, você agora tem que ir para outro estado, você agora tem que se mudar. Ah, mas eu não quero sair de São Gabriel, eu não quero me mudar daqui. Eu tenho medo de sair da minha casa, eu tenho medo de sair do convívio da minha família. Aí eu tenho medo de ficar longe da minha mãe, eu tenho medo de ficar longe dos meus irmãos. Essas áreas, irmãos, que são a fraqueza. Essas áreas que são os vales. Existem as coisas que são positivas, as coisas que são boas, mas existem aquelas que você é inseguro. É inseguro. Você se casa, você compra uma lambreta, não sei o que eu faço. Aí fica perguntando para todo mundo: o que tu acha? O que tu acha? O que tu acha que eu faço? Será que eu tenho filho agora? Será que eu espero? O que eu vou fazer? E aí a pessoa é muito insegura. A pessoa é tímida. É tímida, é inteligente, mas é tímida. Você tirou 10 na prova, então agora vai lá e apresenta um trabalho. Ah, não. Mas a nota do trabalho sendo apresentado lá é maior. Não, eu não vou. E aí é o que? Prejudicado por causa da timidez, é prejudicado por causa da insegurança, é prejudicado por causa da insegurança, do medo exagerado, é prejudicado por causa da rejeição. Não, eu não vou namorar ninguém. Por que você não vai namorar? Não, eu tenho medo de acontecer isso aqui. O medo de ser rejeitado. O medo de ser rejeitado. E aí, querido, isso é um problema da nossa alma. Então nós temos as montanhas que nos impulsionam, que nos levam para frente, mas também tem os vales que nos puxam. Também tem os vales que são a nossa fraqueza. Que são a nossa fraqueza. Que são a nossa debilidade. Mas a palavra diz que Deus, o que ele tinha que fazer? Coloca lá para nós em Lucas 3,5. Olha o que Deus fala em Lucas 3,5. O que João Batista fala. João Batista está trazendo uma revelação do que Cristo precisa fazer quando Ele é formado em nós. Ele diz lá: os vales serão o quê? Aterrados. A montanha vai ser cortada. Deus vai quebrar. Agora o vale, você lembra que Jesus um dia diz assim, ó: o Espírito na verdade é forte. O Espírito na verdade está pronto. Mas ele disse: a carne é fraca. Então o Espírito Santo, Deus precisa ser formado na nossa alma, porque essas áreas de fraqueza, elas precisam ser trabalhadas. Ah, eu não saio de casa para nada. Mas e se Deus quiser mandar você para algum lugar? Se o Espírito de Deus quiser que você vá para uma nação, ah não, então eu vou a pé, porque eu não vou de ônibus. Não, mas Deus está te mandando para você ir lá para a China. Deus está te mandando lá para o Paquistão. Deus está te mandando para a África, só de avião, querido. Não, de avião eu não vou. Não vou. Então essas áreas de fraqueza, elas começam a nos
vales, Deus precisa aterrar. Deus precisa aterrar esses vales. E do mesmo jeito que nós temos que aprender a depender de Deus, ao invés de depender de nós nas áreas fortes, nós precisamos aprender a depender de Deus nas áreas de fraqueza. E aí o apóstolo Paulo, ele fala um negócio muito interessante. O apóstolo Paulo, ele fala de uma coisa muito interessante em 2 Coríntios 12, 9. 2 Coríntios 12, 9. Ele fala sobre a nossa fraqueza. Mas ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa. O meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar, não nas minhas forças, mas nas minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Então Paulo está dizendo: irmão, se eu tenho medo, se eu tenho insegurança, se eu sou inseguro, se eu tenho medo de rejeição, se eu tenho medo de lidar com algumas questões da vida, e a forma que eu lido com essas coisas está me prejudicando, Deus precisa trabalhar nessas áreas. Às vezes Deus te leva para o vale, para que você, a partir da experiência que você está tendo no vale, a forma que você venceu no vale, a forma que você venceu no meio daquela luta, vai servir de instrumento para que o nome de Cristo seja glorificado. Há pouco tempo atrás, irmãos, eu acho que foi 1 ou 2 vezes eu preguei seguido sobre depressão, sobre a importância de deixar Deus agir no tempo da depressão, de confiar em Deus, de tirar os medos e os temores. Naquele período onde entrou no canal a mensagem sobre depressão, muitas pessoas nos chamaram, porque lá naquela mensagem dizia: uma pessoa depressiva não é endemoniada, uma pessoa depressiva não é falta de Deus, uma pessoa depressiva não é que ela é louca ou alguma outra coisa, ela está lidando com uma fraqueza do seu organismo, uma fraqueza na sua alma, e ela precisa aprender a deixar Deus trabalhar nessa fraqueza. Esse é o vale. Talvez Deus te levou para um vale e hoje você está numa depressão. Deus te levou para um vale, hoje você está com síndrome de pânico. Deus te levou para um vale e você está lidando com áreas de fraqueza. Mas esse tempo que você está lidando com essa área de fraqueza e que você está deixando o Espírito de Deus nivelar as coisas na sua vida, você vai se sentar amanhã, depois de amanhã, você vai se sentar com alguém vai sentar diante de você, e talvez essa pessoa vai começar a chorar e vai dizer: eu penso que Deus me abandonou, eu estou no meio de uma crise depressiva, eu estou no meio de uma crise de pânico, e você vai poder dizer para essa pessoa: eu estive neste vale, mas olha, existe uma saída, Deus me tirou de lá, Deus me levantou, Deus preparou o caminho, Deus aterrou esse caminho para que eu saísse deste vale. Por isso que a palavra diz que Deus, Ele é Deus das montanhas e é Deus dos vales. Deus pode estar conosco lá nas montanhas, mas Ele também pode estar conosco nos vales. Ele pode alinhar as coisas na nossa vida. Ele pode alinhar. Amém? Ele pode alinhar. Então essa canção ele fala, queridos: eu não quero ser domado, eu quero me entregar. Eu não preciso esperar Deus me quebrar, e eu não preciso deixar que as minhas áreas de fraqueza me impeçam de seguir em frente diante do Senhor. Eu preciso deixar que Cristo sendo formado em mim, irmãos, Deus possa então nivelar as montanhas e os vales. Eu posso encontrar em Cristo um lugar. Há um lugar em Cristo onde as montanhas não são um problema, e há um lugar em Cristo onde os vales também não são um problema. Da mesma maneira que eu preciso aprender a confiar no Senhor para lidar com as áreas de força da minha vida,
Eu também preciso aprender a confiar no Senhor para lidar nas coisas difíceis da minha vida, nessas áreas de fraqueza, nessas áreas que me prejudicam, nessas áreas. Então às vezes alguém pode dizer assim: fulano é muito inteligente, muito gente boa, mas é muito teimoso, é muito cabeçudo. Deus precisa nivelar essas coisas, porque o Espírito Santo, Cristo, ele precisa se mover não apenas na minha vida, mas através da minha vida. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar, por favor. Nessa noite você precisa responder a si mesmo: quais são as montanhas que Deus precisa nivelar na minha vida? Aonde é que eu estou confiando demais? Qual é a habilidade que eu tenho e eu estou confiando demais nela? Quais são os vales? O que é que está me puxando para baixo? Será que eu já perdi alguma oportunidade na vida por causa da minha insegurança, do meu medo? Será que eu já fui prejudicado na vida porque eu fui inseguro? Eu tive medo de rejeição. Eu tive medo de enfrentar essa situação. Então hoje nós queremos nos entregar diante do Senhor. E nós queremos permitir que o Espírito de Deus, Ele possa tomar a nossa vida. Amém? Chega pertinho das pessoas da sua casa.